Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, marca aí para receber as notificações. Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje aqui. Estou começando aqui no estúdio versão acústica, depois eu vou finalizar ele no meu estúdio. Que eu estou na correria de um projeto aqui com o próprio Emerson, mas eu vim aqui para mostrar para vocês o seguinte: a gente está com o estúdio totalmente pelado aqui, ó, desmontado, tá vendo? A galera que já acompanhou alguns vídeos aqui, eu já mostrei alguns periféricos que a gente trabalha, ali também tá tudo zerado. Ficou só um hack do Pro Tools ali e tudo mais. E por que eu tô começando esse vídeo aqui? Dessa forma, porque tem muita gente que pergunta, eu tive uma pergunta do Daniel, que é um amigo nosso aqui do canal, ontem ele até sugeriu um vídeo que é legal pra gente conversar, que é a respeito de como que a gente pode começar na nossa profissão, né? Pensar em termos de áudio, em termos de produção musical. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas aqui nesse vídeo. Aí eu faço para vocês a seguinte pergunta: se eu pegasse esse estúdio aqui, o estúdio está sem nada, largasse todo o equipamento na mão de vocês, você teria vamos dizer assim, o conhecimento e a capacidade de chegar, montar o estúdio inteiro, deixar ele totalmente funcional e preparar uma sessão para uma gravação conjunta de tipo batera, baixo, violão e voz? Faça essa pergunta aí. Porque é o seguinte, se você tem esse conhecimento e você tem essa base do áudio, talvez você esteja bem preparado para conseguir uma vaga em alguma situação de um estúdio ou de uma empresa de som, alguma coisa assim. Então é o que eu sempre falo com a galera em relação ao lance de você estudar, de você estar preparado para as coisas, né? Então, se aparece uma oportunidade assim, tem alguém na sua região que tem um estúdio e fala assim, cara, eu tô precisando de alguém que mexe com áudio aqui para montar os meus equipamentos, entendeu? Vamos supor, o cara é só o dono do estúdio, o cara tem os equipamentos, mas o cara não é especializado na área, ou o cara precisa de um engenheiro na sala. Então, será que você tem o conhecimento para montar isso? O que você precisa, né? Qual o tipo de conhecimento que você precisa para fazer isso? Entender das ligações de áudio, entender das conexões, entender de signal flow, entender dos equipamentos, né? Da ordem de ligação dos equipamentos, entender como que você monta uma mandada de fone. Enfim, tem várias coisas que são coisas técnicas, são coisas dos princípios do áudio, que às vezes, hoje em dia, se você trabalha só com um determinado tipo de trabalho, às vezes você nunca pensou em ter esse tipo de conhecimento e tal, mas é fundamental, né? Da mesma forma que quando você pensa assim, isso tudo eu estou falando em termos de áudio, quando você pensa em produção musical, tem muita gente que fala assim, ah não, tá, eu trabalho com produção musical, legal. Você tem conhecimento, por exemplo, de escrita musical? Você tem conhecimento de harmonia funcional? Você sabe o que é um acorde de empréstimo modal? Você entende um pouco de contraponto? Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que muita gente que faz produção musical não sabe a fundo, né? Agora, é fundamental você saber também. É a mesma coisa que você querer é, escrever uma frase sem saber ligar os fonemas, né? Sem saber o beabá, né? Sem saber as letras que você pode usar, você escrever uma palavra, ou você escrever uma frase, sem saber o que é substantivo, verbo, adjetivo e assim por diante. Então, tudo parte do princípio de você compreender quais são os fundamentos daquele trabalho, né? E aí eu comecei o vídeo aqui justamente por isso, porque a gente teve a missão nos últimos dias aqui de gravar um material audiovisual do Emerson Nogueira com o Dudu Lima Trio, que é um grupo instrumental aqui de Juiz de Fora, muito legal. E aí eu tive a missão de desmontar todo o estúdio, né? E a gente montou todo o circuito na casa do Emerson. Então, se você não tem esse conhecimento de áudio para fazer isso, você não consegue fazer a sessão acontecer, você não consegue fazer o trabalho acontecer, né? Então, por isso que é importante, antes da gente falar qualquer coisa, e é o que eu vou complementar no vídeo depois lá no meu estúdio, é o seguinte: antes de você compreender como que você entra no mercado de trabalho, como que você arruma uma vaga para trabalhar num estúdio, ou para trabalhar numa empresa de som, ou para trabalhar na parte de propaganda, né? Seja fazendo jingle, fazendo
trilha, enfim, tem muitos trabalhos que a gente vai comentar aqui, mas eu acho que a coisa mais importante de compreender é o seguinte: você obrigatoriamente tem que ter todo o conhecimento e tem que ter a base. Obviamente você não vai ter toda a experiência. Se você está começando na área, às vezes vão ter algumas coisas que você não vai ter tanto contato. Eu, particularmente, por exemplo, eu não trabalho com som ao vivo, né? Então eu não tenho a experiência de se trabalhar com som ao vivo, mas eu tenho todos os conhecimentos para se trabalhar com som ao vivo. É, a forma, as ligações, né? A forma de você fazer os roteamentos na mesa, a forma de você trabalhar com o PA, ou se você vai trabalhar no monitor, você trabalhar no monitor, tal, fazer as mandadas de fone e tudo mais. Só que, como não é uma coisa que eu trabalho, eu não tenho a mesma desenvoltura de um cara que faz PA toda semana, né? Então são focos diferentes, mas se chegar assim, beleza, eu não tenho trabalho e vai aparecer a oportunidade de eu trabalhar numa sonorização ao vivo. Você pega o trabalho? É lógico, eu tenho o conhecimento básico para fazer o trabalho, né? Daí a experiência é uma outra coisa. Da mesma forma, se você produz música eletrônica no seu laptop, beleza, é um trabalho que você está fazendo que você vai ter um determinado conhecimento para fazer e tal. Mas será que talvez você não precise entender um pouco de todo o mecanismo de áudio, signal flow, como é que funcionam as conexões e tudo mais? Talvez você não precise gravar muitos instrumentos todos os dias, mas quando você precisar, você vai estar pronto para fazer essa tarefa. Então tudo isso, e eu vou falar um pouquinho de como que eu comecei o meu trabalho e como muitos dos meus amigos começaram também. Eu vou falar sobre isso nessa próxima parte do vídeo, mas a primeira parte aqui se resume no seguinte: a gente tem que ter o conhecimento básico, né? Da mesma forma que um batera tem que entender lá de paradida, ou um guitarrista tem que entender de como faz a palhetada, como toca uma escala pentatônica, a gente tem que entender essas coisas independente do que a gente faça. Se a gente produza no nosso quarto, ou se a gente grave num estúdio, no home studio, ou se você trabalha com som ao vivo, todo esse conhecimento básico é importante da gente ter. E isso vai proporcionar a gente ter as oportunidades para trabalhar em diferentes coisas, assim, dentro do áudio e dentro da produção musical. Aí logo mais eu vou complementar com mais ideias aí. Valeu! Bom, então vamos seguindo aqui, complementando essas ideias do vídeo. Assim como eu falei, né, uma das coisas mais importantes é a gente sempre estar preparado com conhecimento, né? E como que eu entrei, né, nessa indústria e nesse trabalho? E vou dar algumas dicas também para a galera pensar, porque eu sei que tem muita gente que me segue aqui no canal que tá naquele lance assim, de tá aprendendo, tem gente que já tá estudando há mais tempo, tem gente que já tá atuando na área e tudo mais. A forma como eu entrei foi o seguinte: eu estava ainda na faculdade, no meu último ano de faculdade foi quando eu vim e conheci o Emerson Nogueira. Eu vim acompanhar um projeto de um amigo meu, né, que ele estava gravando lá no estúdio do Emerson e tudo mais, e na época não tinha engenheiro de áudio no estúdio. Teve até um tempo, aí ficou um tempo sem, e aí nesse projeto desse meu amigo, o próprio Emerson estava gravando, que ele já trabalhou em estúdio e tal, né, tem conhecimento da parte de gravação também e tudo mais. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, rolou a oportunidade de eu estar acompanhando ali, de eu, né, dar algumas dicas, acabou que no final das contas eu assumi a gravação, que eu fui para assistir, né? E desse ponto veio o convite para eu poder trabalhar no estúdio versão acústica. Então, foi uma coisa assim, né? Isso que eu tô falando. Você tem que ter o conhecimento, você tem que estar estudando e você tem que estar pronto para as oportunidades. Essa é a primeira coisa, né? Então, essa razão de eu ter conhecido o Emerson e ter me envolvido com esse projeto e tal, acabou me trazendo a fazer mais 2 projetos. Também no estúdio, eu vinha de férias para o Brasil e tal. E aí, depois desse terceiro projeto, rolou o convite de eu vir de vez para assumir o posto do estúdio, né? Então, foi uma oportunidade, que eu morava nos Estados Unidos, eu simplesmente fui, peguei a minha mudança e voltei. Ou seja, rolou uma oportunidade de trabalho naquele momento que foi infinitamente melhor até do que eu ficar nos Estados Unidos. Porque, o que acontece? Até falar como que é a forma de... como que é o mecanismo estrutural dessa indústria lá nos Estados Unidos, né? Você faz a sua faculdade, você tem algumas matérias, algumas grades que a gente chama de internship, que são como se fossem estágios, né? E aí, várias empresas de áudio, empresas de sonorização, teatros e tal,
entram em contato com a faculdade para oferecer vagas, né? Para o cara estagiar. Então, às vezes o cara tá lá no final do curso, o cara pega uma disciplina de internship que conta como crédito para o curso também, e aí ele pode trabalhar, por exemplo, num teatro. Ele vai trabalhar lá como técnico de monitor do teatro. Ou ele vai trabalhar numa igreja. Ou ele vai trabalhar de assistente num estúdio. Então, é tudo muito relacionado com esse lance do estúdio. Lá, a indústria ainda funciona de uma forma, vamos dizer, clássica ainda, nesse ponto, que você pode sair da faculdade, você arruma um estúdio para trabalhar, você vai entrar de assistente. Então, você vai entrar enrolando cabo, montando microfone, fazendo cafezinho. Você começa nesse ponto, só que um estúdio onde já tem engenheiros estabelecidos, você tem uma máquina girando muito forte, né? Tem gente gravando o tempo inteiro e tal. Obviamente, até nos Estados Unidos isso reduziu muito comparado aí a 20 anos atrás, com certeza. Mas ainda tem esse mecanismo da indústria de você sair, você entra no estúdio fazendo cafezinho, depois você sobe de ponto, né? Você sobe de nível, vamos dizer. Aí você vai começar a trabalhar de assistente diretamente com o engenheiro, até que chega num ponto que você pega uma certa experiência e um certo tempo dentro do estúdio, que você começa a fazer algumas sessões menos importantes, vamos dizer assim, até você assumir o cargo de primeiro engenheiro, lá onde você vai fazer as sessões principais. Tem muita gente que eu conheci que saiu da faculdade e foi trabalhar de assistente também em estúdio de masterização, que é uma coisa muito legal. Inclusive, um amigo meu que mora em Nova York, ele ainda trabalha com um engenheiro muito legal lá de Nova York, chamado Alan Silverman. Ele teve a oportunidade de participar de diversos projetos grandes, tipo masterização do 50 Cent, da Fergie, vários artistas grandes, assim, onde ele trabalhou diretamente no projeto, né? Fazendo assistência para o Alan. Então, desculpa, pro Alan não, acho que era num outro estúdio, se eu não me engano, mas ele trabalhou com o Alan também. Mas enfim, é a questão de você estar envolvido, estar próximo de pessoas fazendo projetos legais que vão te dando conhecimento também. Então, se você puder pensar, né, isso eu tô falando da realidade lá fora, mas aqui no Brasil, como é que a gente traduz isso, né? Bom, às vezes você tá me assistindo aí, você tá numa cidade pequena, ou se você estiver numa cidade grande, tem alguma coisa de áudio próximo da onde você tá, né? Tem um teatro, tem uma igreja. Muita gente que me acompanha aqui no canal trabalha fazendo sonorização em igreja também. Eu acho que todas essas são formas de você começar a pegar prática. Você tem que, de alguma forma, pegar prática para você entrar realmente no mercado, né? De você ajudar alguém num estúdio, se você tiver um estúdio aí perto, oferecer para você ajudar, porque você acaba aprendendo. Eu acho que você tem que ver essa primeira etapa como estágio. Então é sempre assim. Conhecimento é a primeira coisa. Você tem que estar preparado com conhecimento. Segundo lugar, procurar alguma forma de você solidificar o seu conhecimento, que é alguma coisa de estágio. No meu caso, eu meio que pulei essa etapa. Eu tive um pouco disso na faculdade, mas eu já saí da faculdade pegando um trabalho para valer. Eu não tive essa etapa intermediária, né? Acabou que muito dos projetos, na verdade, assim, porque eu já mexia já com música, eu sou músico há muito tempo e tal, eu já tinha estado envolvido com projetos de produção muito antes de ir para a faculdade, então eu já tinha, de certa forma, essa vivência um pouco do mundo dos estúdios e tal, de lidar com bandas, de fazer produção mais na parte musical, mas já tinha tido alguma experiência na faculdade, que foi a minha experiência mesmo, né, de pegar esse chão. E aí, quando eu saí da faculdade, eu já caí pro mundo, né, para fazer projetos de verdade, de gravar tudo, de produzir, de mixar, de masterizar e tudo mais. Mas nem sempre é possível, nem sempre você tem essa oportunidade. Então, acho que varia muito e dependendo de como você lidar com isso, você vai ter a sua experiência ali. Então é legal, se você conhecer alguém do teatro, tentar uma oportunidade. Empresa de sonorização, eu sei que tem uma galera que me segue aqui que trabalha com sonorização também. É uma ótima oportunidade para você chegar perto. Eu conheço pessoas, por exemplo, que começaram trabalhando como hold, como assistente de palco e tudo mais, e começaram a entrar no mundo do áudio, foram aprender a mexer numa mesa, começaram fazendo monitor e se desenvolveram até chegar a técnico de PA, por exemplo, né? E isso tudo a gente está falando do mundo do áudio. Então você tem essas várias formas de pensar em como entrar na indústria
fonográfica trabalhando com áudio, né? Então, trabalha em teatro, estúdio, assistente e tudo mais, até chegar num ponto que você vai começar a fazer os seus próprios projetos, né? Beleza, isso é um lado. O outro lado é o lado da produção musical. Então, quando você pensa em produção musical, pensando. Durante muito tempo eu fiz arranjos só com instrumento virtual, easy drummer, igual muita gente faz. Hoje em dia acaba que eu nem faço tanto mais isso, porque eu trabalho com muita coisa gravada, mas durante muito tempo foi esse meu chão. Então, toda a minha base de produção musical veio disso, de construir o arranjo inteiro de cabo a rabo, escrever bateria, gravar baixo, tocar o piano, teclado, escrever sintetizador, fazer loop de percussão. Isso aí eu fiz durante muito tempo. Então, eu acho que a base que hoje em dia permite da gente se desenvolver, né, nessa área em casa, né? Você tem o seu laptop, você consegue produzir tudo e tal. Eu acho que te dá uma boa direção nesse sentido de você ter esse desenvolvimento. Mas como que você vai passar esse seu conhecimento para a prática? Bom, aí tem várias formas de você raciocinar. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui em época de eleição. Eu sei que tem muita gente aí oferecendo serviço de jingle. Cara, é uma ótima oportunidade. Eu mesmo já fiz jingle. É uma ótima oportunidade para você desenvolver suas habilidades de produção musical de uma forma rápida, de uma forma profissional. Para oferecer um serviço, você tem que resolver ali, fazer a situação, você pode ganhar uma graninha ainda, mas é uma ótima oportunidade. Se tiver algum político aí que você conhece, candidato a qualquer coisa e até cargos menores, cara, é uma ótima oportunidade. Tá aí, você tem as ferramentas. Muitas das jingles hoje em dia vão ser compostas com instrumento virtual, porque é coisa meio que rápida, assim, né? Você não tem tempo de ir para um estúdio, gravar uma batera, gravar a metaleira e tudo mais, né? A galera geralmente chega com a ideia, vai gravar só a vinheta ali e tal. Então, assim, é você pensar, você tem habilidade para fazer isso? Você tem o conhecimento? Sim. Então, como é que você pode prestar esse serviço para entrar no mercado? Dessa forma. Então, eu conheço estúdios, por exemplo, que já há muitos anos se especializaram em fazer jingles, né? De tanto tá nesse mercado, então consegue fazer de uma forma muito fluida. Então, é um tipo de mercado. Eu tenho um amigo aqui em Juiz de Fora, que trabalha com trilha sonora. Há pouco tempo agora, ele teve o contato de uma empresa do Japão de aplicativos, e ele começou a desenvolver as trilhas pro aplicativo, né? Então é um puta mercado também, mercado de aplicativo, mercado de games. Você trabalhar com produção musical, beleza, cara, basicamente você precisa ter um laptop. Muitas das coisas não são nem gravadas, né? Eu tenho amigos que moram em Los Angeles, que trabalham com trilha sonora. A maior parte do trabalho, pelo menos do que a gente chama de mockup, né? De você começar a desenvolver a trilha, fazer o esqueleto da trilha, né? É feita toda no computador, é tudo instrumento virtual. E, obviamente, algumas trilhas de filmes que tem mais receita, você tem gravações, né? Isso aí é fato. Mas já aumentou muito a quantidade de trilhas que são feitas basicamente com instrumentos virtuais, né? A gente falando de trilhas orquestrais, né? Porque você tem as trilhas não orquestrais e aí muita coisa é gravada mesmo, né? Da forma que a gente trabalha música com banda e tudo mais. Mas aí é um outro tipo de mercado. Então é interessante você pensar que você pode trabalhar tanto do lado do áudio quanto do lado da produção musical, simplesmente imaginando quais são as demandas de mercado, né? Tem muita gente que trabalha com propaganda, né? Jingle é muito atrelado com propaganda, mas, por exemplo, tem alguma empresa de publicidade aí na sua cidade ou perto de onde você mora, você pode oferecer serviço de produção musical também, né? Para empresa de publicidade, porque os caras têm demanda, precisa a todo momento de estar com faixa nova. Olha só que interessante, eu tenho vários amigos que compõem trilhas sonoras, né? Inclusive, coincidentemente, eu tive duas pessoas próximas, assim, relacionadas a cursos e produções, que estavam desenvolvendo diretamente trilha sonora para Globo, né? E os caras têm uma demanda, assim, gigantesca de trilha sonora, que você tem que compor uma base de dados muito grande, e isso demanda muito trabalho. Porque você tem que... Aí tem os guidelines lá, né? De você ter a trilha, tem que ter, sei lá, 1 minuto. Tem toda a questão do loudness, essas coisas que você tem que trabalhar e mandar. Mas a ideia é você compor uma base de dados de trilha sonora com diversas palavras-chave, assim, né? De vibes diferentes, para eles usarem programas diferentes, inserções diferentes.
Cara, é um trabalho assim que não tem fim. Se você parar pra pensar nessa parte mais especificamente da produção musical pra trilha, pra televisão, por exemplo. Eu sei que tem vários sites na internet, eu nunca parei pra ver também porque eu não tô muito ligado com a parte só de composição barra produção, mas tem vários sites que têm bancos de dados que você pode vender as suas trilhas para acrescentar no banco de dados. Para quê? Para que produtores de vídeo entrem nos sites para baixar as trilhas para usar royalty free, né? O cara compra a trilha para ter pro vídeo dele ou para, né? Muita gente tem aqui no YouTube tipo as chamadinhas, aberturas e tudo mais. Tem muita gente que tem uma única música ali, você pode reparar. Aquela música provavelmente foi comprada de um site royalty free para você ter exclusividade para usar no seu vídeo sem pagar, sem ter problema de direito, né? Então muita gente produz esse tipo de conteúdo, cara, e a quantidade de utilização é fenomenal. Então quer dizer, você tem um laptop, você tem a ideia, você entende aí como produz, você trabalha, sei lá, com Live, ou você trabalha com FL Studio, ou você trabalha com qualquer software, você consegue compor uma trilha legal, beleza, você tem trabalho, né? Basta você se enxergar nesse mercado, seja compondo trilha, compondo jingle, compondo para base de dados. Tinha um professor meu na faculdade que ele estava nessa área também, e eu lembro que uma vez ele contou que ele tinha uma empresa, tipo um publisher, né, uma editora, e aí ele compunha muita coisa instrumental, né? Ele falou assim, cara, é legal você ir criando conteúdo, vai criando conteúdo, vai criando conteúdo. Uma hora algum programa de TV ou alguma TV a cabo, alguém pega uma música sua e licencia, cara, você consegue um negócio legal. Eu lembro que ele comentou que tinha uma trilha dele, instrumental, que era tipo a abertura de um programa de culinária na Itália. E já tinha, se não me engano, 12 anos que era a trilha sonora. Igual você ouve lá a musiquinha do Jornal Nacional e tal. Você tem noção do quanto de direito gera pro cara isso? A licença, né? Porque se você não vende a trilha, você tem que receber uma licença, né? Então provavelmente o cara licenciou isso. E aí o programa paga, sei lá, não sei se por mês ou por ano, paga uma quantia para ele para poder usar a trilha dele como abertura. E às vezes o negócio fica tão marcante que acaba sendo eternamente, né? Se você ouvir a música do Jornal Nacional, é quase a mesma, sei lá, desde que fizeram. Então, você para pra pensar, tudo que envolve essa parte de produção musical, basta você compreender como que você vai monetizar. E aí eu tô dando algumas ideias para vocês começarem a pensar, porque às vezes muita gente aqui tá perdida de como que faz, como que vai ganhar dinheiro na música. Galera, é um mercado assim, que simplesmente se eu começar a falar, eu fico um dia inteiro falando sobre possibilidades de você ganhar dinheiro trabalhando com produção musical e com áudio. Então, eu já falei várias coisas de áudio, falei várias coisas de produção musical. Agora, é fundamental também, quando eu falei de áudio, tipo, você trabalhar para um teatro, para uma igreja, alguma coisa assim, você está trabalhando para alguém. Quando você entra nessa parte mais freelancer, que é até o meu próprio trabalho, né? Que acaba que eu dou os meus cursos e tudo mais, tenho os cursos online e tudo mais, mas a minha profissão principal é produtor musical e engenheiro de áudio, então eu faço gravação, mixagem e masterização. Quer dizer, a natureza do meu trabalho é uma natureza freelancer, né? Assim como muitos de vocês que estão me seguindo aqui também. O que é importante quando você tem um trabalho freelancer? A primeira coisa, você tem que ter o conhecimento do que você faz, beleza. Segunda coisa, para você começar a vender o seu serviço como freelancer, você tem que criar um portfólio, né? Você tem que criar um release, você tem que ter um release e um portfólio. Então, se você está começando nessa área e você fala, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Muita gente já me perguntou isso, eu não sei o que eu vou fazer, mas assim, eu já produzo algumas coisas legais e tal. Como é que eu faço para entrar no mercado? Vou dar uma dica muito simples aqui. Basta você entrar no site que eu recomendo pra galera, eu falo nos meus cursos, que é o site da Cambridge. Cambridge, acho que é cambridge-mt.com, se eu não me engano. Cambridge Multitracks. Você baixa Multitracks lá. Cara, vamos supor, quero oferecer serviço de mixagem. Cara, pega ali umas 3, 5 músicas, mixa as músicas, faz um videozinho no YouTube, uma tripinha, falando que você oferece serviço de mixagem, ou manda para os seus possíveis clientes e tal.
Porque essas músicas você pode utilizar, você não pode utilizar elas com fins comerciais, né? Mas você pode utilizar essas músicas para poder divulgar, para poder mostrar para um cliente o seu trabalho, né? Vamos supor que alguém da sociedade aí quer produzir uma música e quer ver como é que você trabalha. Cara, mostra uma mixagem que você fez, pega uma dessas trilhas abertas, desde que você não utilize, né, comercialmente, você não monetize seus vídeos, você pode usar como um portfólio. Eu acho que é a melhor maneira de você fazer, porque a partir disso você vai pegar, você vai gravar um projeto de uma pessoa, aquela pessoa ali já vai, o projeto dela já vai virar o seu portfólio, né? O projeto de outra pessoa já vai virar o portfólio, e assim você começa a criar. Quanto mais trabalhos você tiver feito, mais legal o seu portfólio, porque melhor você vai poder escolher os trabalhos que você vai mostrar também para os próximos clientes, e aí começa a virar uma bola de neve. Mas assim, se você é freelancer, a primeira coisa que eu recomendo é crie um portfólio, tá? Crie uma página, crie um site, mesmo que você não quiser ter um domínio, um site, enfim, não importa. É, entre Crie uma página no Facebook, coloque um canalzinho no seu YouTube para você mostrar para as pessoas. Isso é muito legal e isso é o que vai vender o seu trabalho como freelancer, né? Se você produz, se você grava, se você mixa, né? Então eu acho que essas dicas são muito importantes porque hoje em dia o mercado mudou muito. Você achar que você vai ser contratado por uma empresa é algo que é muito mais raro hoje em dia. Ainda acontece, ainda a gente tem produtoras, a gente tem estúdios, né? Ainda tem estúdios grandes, mas isso mudou, a pirâmide de trabalho mudou totalmente. Então, hoje em dia, é muito mais importante você ter o conhecimento, estar preparado, ter um portfólio para mostrar, porque daí você cria as suas oportunidades. Eu acho que hoje em dia a gente falar em mercado e trabalhar com áudio, né? Áudio e produção musical é você pensar em criar oportunidades, né? Sempre procure, busque ideias. A internet está aí para nos auxiliar com isso. Trabalhe bem nas suas redes, e, acima de tudo, demonstre um trabalho muito acima do que a média do mercado oferece, tá? Existe um conceito que é um dos conceitos que eu uso como minha filosofia de trabalho, é o que eu chamo de over-delivering. Over-delivery. Que acontece? Over-delivery é quando você entrega mais do que o cliente espera, entendeu? Então você fecha com o cara um orçamento para uma produção, beleza, você fechou um valor. Cara, mas se o cliente precisar passar 2 horas ali da gravação, beleza, passa, cara, vai na moral, você não precisa cobrar extra do cara, entendeu? Se você fechou um pacote. Ou se você fechou um valor de mixagem, beleza. Aí o cara fala, mano, mas eu queria gerar uma versão alternativa acústica aqui de uma das músicas. Beleza, cara, eu não vou te cobrar nada por isso. Quer dizer, você dá sempre você agrega um valor para aquele trabalho que você faz. Para você, cara, é uma diferença muito pouca. Você já tá fazendo 10 músicas, para você fazer uma 11ª, que nem é uma música completa, é uma versão, é menor e tal. Às vezes, cara, eu incluo isso aí no pacote, entendeu? Esse lance de você incluir no pacote, entregar mais do que precisa, é o grande diferencial. Você fala assim, cara, eu vou terminar, te entrego na semana que vem. E aí você liga pro cara na sexta-feira agora e fala, mano, tá pronto. Cara, porra, que legal. Quer dizer, você fez um over-delivery, você entregou mais do que o cara precisava. Você estimou pro cara que ia entregar na semana que vem, mas ficou pronto agora. O cara vai ficar super feliz, vai adiantar a vida dele. Quer dizer, já é um plus no seu trabalho, entendeu? Às vezes você masterizou, fiz 10 faixas, o cara fala assim, mano, então, mas a gente queria fazer uma versão de rádio e tal, queria só editar essa aqui, beleza, cara, eu não vou cobrar nada pra fazer isso. Ou chega no final, cara, tem mais uma música aqui pra gente inserir, a gente tá com a grana curta, não tem problema, cara, pode mandar que a gente tenta encaixar no orçamento aí e tal. Então, quer dizer, você ter essa dança, né, entre... Não é questão de cobrar menos ou não, não é isso. É a questão de você agregar mais valor no seu serviço, né? Então, tudo isso, cara, te leva para um outro patamar de você chegar no ponto de excelência profissional. Isso é o grande diferencial no mercado e é por isso que as pessoas vão te procurar para poder trabalhar, né? Que a gente está sujeito a todo momento também a ter altos e baixos, porque o mercado flutua. Quando a gente é freelancer, a gente não tem nenhuma segurança. A única segurança que a gente tem é a qualidade do nosso trabalho e saber que a clientela acredita no seu trabalho. Então, isso é o mais importante, é você estar sempre preparado. Eu sempre converso com as pessoas mais próximas, em curso eu falo assim, cara, a gente tem que ver a nossa profissão como se a gente fosse um atleta, entendeu?
você tem que se ver como um atleta, cara. Você sempre tá treinando, você sempre tá preparado. Quando você tiver que correr uma maratona, cara, você vai e vai correr, né? Então você tem que estar todo momento preparado. Esses dias agora eu tô assistindo um documentário no Netflix que é muito legal, só pra gente encerrar. Eu não vou lembrar o nome do Netflix, ó, do documentário agora. Ele conta a história de uma. Como é que fala? Num trabalho que eles fazem lá nos Alpes Suíços, né? É tipo uma empresa de resgate, né? Chama Air Zermatt, tá? Depois procurei, chama Air Zermatt. E aí eles fazem salvamentos na montanha e tal, mostra os caras de helicóptero e tal. E é um time muito grande, que é um time de pilotos de helicóptero, de médicos, paramédicos, equipe de engenheiro, mecânico de avião, de helicóptero e tudo mais. Cara, os caras, você vê o treinamento dos caras, os caras estão prontos a todo momento para atender a galera. Tipo, eles são atletas do salvamento, né? E eu acho que em toda profissão você tem que ter um pouco disso. E eu levo a minha filosofia no áudio dessa forma, assim. Eu sempre tô estudando, eu sempre tô fazendo os trabalhos da forma mais eficiente possível, entregando para o cliente da forma mais rápida possível, com over delivery sempre que possível. Então, assim, eu acho que esse é o diferencial do mercado. Seja você procurando áudio para você trabalhar em alguma empresa, trabalhar como técnico, como assistente, desde começar fazendo cafezinho, enfim, até você trabalhar com a parte de produção musical, você fazer trilha, jingle. Pense sempre nisso, sempre de você atuar como um atleta, oferecendo o melhor que você pode da maneira mais eficiente, sempre que possível agregue alguma coisa ali, dê um bônus, que isso tudo é muito legal e eu acho que só melhora o seu trabalho como profissional, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essas dicas aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, marca aqui embaixo no sininho aí para receber as notificações. Daqui um tempinho já tem mais vídeos legais práticos aí, tá bom? Valeu, galera, um abração.